Bom dia, alunos do nono ano. A professora vai gravar um vídeo fazendo uma revisão das orações subordinadas substantiva para que vocês possam fazer as atividades que nós já solicitamos para vocês, indicamos. Qualquer dúvida, quando nós voltarmos, a professora vai reexplicar, tá? Vamos começar? Bom, orações subordinadas substantivas. Como a professora disse, as orações subordinadas, elas têm uma dependência sintática a outra oração, que é chamada de oração principal. Então, eu vou falar da página 37. Oração subordinada substantiva é aquela que tem valor de substantivo e exerce em relação à oração principal a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal e aposto. São 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Vamos aos exemplos, a professora vai fazer uma por uma e qualquer dúvida tirarei na volta. Vamos lá, primeira oração. É importante, lembrando que a primeira oração tem que possuir um verbo. A segunda oração, ela é composta a partir da conjunção que, tá? Então, o que faz parte da segunda oração. Quais as dicas para eu identificar uma oração subordinada? Primeira, começa-se com o verbo na terceira pessoa do plural. Não possui sujeito na oração principal. Olha onde está o sujeito, todos. Então, essa oração, ela é subordinada à principal e faz a função de sujeito. Então, vamos classificar oração principal e oração subordinada substantiva subjetiva. Subjetiva, tá? Bom, então, lembrando, não possui sujeito na oração principal, o sujeito está na subordinada, por isso que ela faz a função de sujeito da principal. Agora vamos para a segunda. Primeira oração possui um verbo, ó, sei. Segunda oração a partir da conjunção que. Então, oração principal, a professora já vai começar a abreviar. Oração subordinada substantiva, tá? Eu sei. Você parou num verbo. Esse verbo, ele não tem sentido completo. Ele precisa de um complemento. Eu sei o que? Não é o que a gente pergunta? Então, ele é um verbo intransitivo direto. Quando você pergunta o que? Essa oração, ela vai complementar o verbo transitivo, sei. Por isso, ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por que direta? Porque ela completa um verbo transitivo direto. Entenderam? Vamos para a terceira oração. Lembrei-me de que hoje sairemos juntas. Lembrei-me é a primeira oração. Aqui, vocês podem notar que eu tenho uma preposição. Então, a segunda oração é a partir da preposição com a conjunção. Quando eu chego aqui na sala e falo, alunos, lembrei-me. Lembrei-me de que? A pergunta é com preposição. Então, este verbo é verbo transitivo indireto. Quando eu pergunto com preposição e eu estou complementando um verbo, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, porque eu complemento um verbo transitivo indireto. Indireta. Tá bom? Vamos para
para a quarta oração. O problema é um verbo, certo? A partir da conjunção é a oração subordinada, oração principal. O problema esse verbo é do verbo ser e é um verbo de ligação. Quando eu paro num verbo de ligação, eu tenho o quê? O predicativo. A oração subordinada, ela tem a função do predicativo, não é isso? Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa. Então, parou num verbo ser de ligação, a função da oração subordinada é de predicativo da oração principal. Entenderam? Agora eu vou passar as duas últimas. Vamos ao quinto exemplo. Vou dividir primeiro a oração antes da conjunção, antes da preposição. Então, ele tem certeza. A primeira oração sempre tem que possuir um verbo. Ela é chamada de oração principal. A partir da preposição, ela é a oração subordinada substantiva. Notem o seguinte, aqui eu também tenho preposição. Duas orações terão preposição. A oração objetiva indireta e a oração completiva nominal. Aqui, ele tem certeza. A certeza é o quê? Um substantivo. Se é um substantivo, eu preciso de um complemento para esse substantivo. Ele tem certeza. Chego aqui na classe e falo, ele tem certeza de quê? Né? Vocês vão ficar com dúvida. Então, eu preciso completar quem? Eu preciso completar esse substantivo. Completando esse substantivo, essa oração tem a função de oração subordinada substantiva completiva nominal. Nominal por quê? É um nome, né? Aqui, ele pode ser um substantivo ou um adjetivo. Então, para ser completiva nominal, tem que ter um substantivo aqui ou um adjetivo. Então, eu completo um nome e não um verbo. Quando tiver preposição, vocês poderão se confundir. Ela é objetiva indireta ou completiva nominal? O que vocês pensarão? Está completando um verbo? Objetiva indireta. Está completando um nome? Completiva nominal. Então, quando vocês virem uma preposição, pensem no seguinte, ou ela é objetiva indireta ou ela é completiva nominal. Vamos para o último exemplo, o mais fácil de todos. A professora já deu a dica, como eu disse, essa aula é uma aula de revisão. Ele disse a verdade. Vocês notem que aqui tem 2 pontos, não notaram aqui, ó? Ele disse a verdade. Que verdade? Eu preciso explicar qual é a verdade. Então, essa é uma oração principal. Só que ela não tem sentido completo. Eu preciso completá-la. Verdade. A verdade ou pode ser um substantivo aqui, ou pode ser um pronome. Eu preciso explicar. O que explica um termo anterior? O aposto. Então, quando vocês virem 2 pontos, esta oração subordinada substantiva, vai ser apositiva, como eu falei. A dica, os 2 pontos. Alunos, agora vocês estarão aptos a fazer os exercícios indicados. Qualquer dúvida não precisa fazer. Quando voltarmos, a professora tira as dúvidas. Boa tarde a todos e bom exercício.